Boa noite a todos, os amigos internautas, principalmente os encarnados, que tem bastante gente que no feriado, no friozinho, de sair de casa, tem que estar com muita vontade. Então, obrigado pela presença de todos, né? E hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Mas antes da gente falar dessa pureza do coração, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos sentar, relaxar. E vamos pedir ao plano espiritual, a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos ilumine, que possamos abrir a nossa mente para entender o Evangelho do Mestre amado Jesus e que possamos tentar colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, e assim aprendermos a viver melhor em comunidade, em auxílio um ao outro, amando ao próximo como a nós mesmos. Agradecemos ao Deus Pai, infinito amor e bondade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, gente, então o capítulo 8 é bem-aventurados os que têm puro coração. Então começa com: deixe vir a mim as criancinhas, que Jesus vai falar da pureza do coração das crianças, né, que são puras, não carregam mágoa com elas, perdoam facilmente. Depois vem o pecado em pensamento, o adultério. Depois vem o que nós vamos falar, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Agora nós vamos entender esse título aqui, que se a gente for ver assim, lendo assim, fica meio estranho, né? Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Famoso mão suja, não é assim que funciona, né? Então, para nós ficar com a mão limpinha, vamos entender. O povo hebreu foi Moisés, a primeira revelação que nós tivemos, que tirou o povo hebreu do Egito. Moisés foi muito bem preparado, que ele foi criado para ele ser um dos faraós. Então ele teve as melhores escolas da época, então ele moralmente era muito bem formado e educação também ele teve muito. Então Moisés era uma pessoa preparada, a primeira revelação. Ele foi tirar o povo do Egito. E aquele povo que ele tirou do Egito, né, os hebreus, eles eram criados feitos animais, que eles eram escravos. Então ele comia com a mão suja de qualquer jeito, às vezes usava até a mão, não tinha utensílio nem nada. Então Moisés foi para o deserto, né? Todo mundo sabe a história de Moisés, eu vou abreviar, senão eu vou ficar até amanhã de manhã, né? Tirou o povo hebreu. E com isso, Moisés, para disciplinar aquele povo, né? Que eu estou falando que ele era criado com bicho, ele teve que criar as leis, né? Só que Moisés, como é uma pessoa preparada e muito inteligente, ele usava o nome de Deus. E ele impôs um código civil, que nós também seguimos um código civil, né? Nós temos nosso código de conduta. Se nós desviarmos desse código, podemos ser presos, tem todas as consequências. Então Moisés também criou esses códigos para haver um bom relacionamento entre eles. Que as leis são criadas para quê? Para melhor convivência, um respeitar o direito do outro. Não é isso? Não sou advogado não, gente. Eu acho que a lei foi criada para isso, né? Se tiver algum advogado aí, me perdoe se eu estiver falando besteira, mas é para melhor convivência. Então Moisés, para impor, que infelizmente aquele povo tinha que ser imposição. Ele falava que era coisa de Deus, mas muitas das coisas era lei civil. Mas sobre lavar as mãos, não tem não. Pode ler Moisés de cima e embaixo, de baixo e cima, não tem nada de lavar as mãos não. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Então não foi escrito, né, nas obras de Moisés que tinha que lavar a mão antes da refeição não. Mas como ele foi uma pessoa educada e ele caminhava com o povo, com certeza ele mandava que todos lavassem a mão. Por quê? Para evitar doenças. Vamos voltar ao nosso tempo agora, há 2000 anos e 2019, o Covid. Qual que era das maiores recomendações? Lavar as mãos. Por quê? A maioria das doenças são transmitidas através do toque da mão, leva na boca, tá? Mas isso aí não tem nada a ver não, só a gente não toque. Então, com certeza, Moisés ensinou que se lavasse a mão. Não era a lei, não está no código, nem nada não, mas com certeza, na hora que eles sentaram na mesa, ela falou: gente, vou lavar a mão. Beleza, tranquilo. Aí veio a segunda revelação, que era Jesus, que é Jesus, a segunda revelação. Então, Jesus veio mostrar que Deus não era aquele Deus que Moisés falava daquele jeito, que castigava, que era um Deus de amor, que é um Deus justo, que perdoa e que vem ensinar-nos a amarmos uns aos outros. Jesus vem mostrar que não existe pessoa melhor que ninguém. Existe pessoas que estão em posição melhor, mas não é que ela seja melhor.
Deu para entender, né? Tem o operário e tem o patrão. Um está numa posição, o outro está na outra. Mas não deixa de ser um melhor que o outro. Moralmente, talvez o empregado pode ser melhor que o patrão. Tá? Então, Jesus veio mostrar isso, que não existe ninguém melhor do que ninguém, em termos disso. Mas moralmente, tem uns mais elevados, outros mais atrasados. Mas através da reencarnação, que nós temos a certeza, nós vamos melhorando moralmente, intelectualmente, e vamos chegar à perfeição. Né? Allan Kardec, mais para frente, vai fazer um comentário sobre chegar à perfeição. Para que existe a religião? Para nos aproximarmos de Deus, nos conduzir a Deus. E como nós chegamos perto de Deus? Através da nossa perfeição. Será que numa encarnação só a pessoa consegue curar de todos os seus erros, suas mazelas? Com certeza não. 20? Com certeza não. São muitas e muitas, tá? Então, a religião foi criada para nos aproximarmos e levarmos a Deus. Só através da nossa perfeição moral que nós vamos conseguir chegar a Deus. E para nós chegarmos a essa perfeição, nós temos que evoluirmos moralmente, não com prática externa. Eu estou pulando um pouquinho aqui, adiantando o carro aqui, mas não com prática externa. Então, voltando ao assunto de Moisés, não tem lei nenhuma que mandasse lavar as mãos, mas foi passado de boca em boca. Não é assim que funcionam muitas coisas na nossa vida até nos dias de hoje? A minha mãe falava isso, e eu passo a minhas filhas, aí minha filha vai falar para os meus netos, que meu pai falava isso, e algumas coisas vão ficando, né? Que não são erradas. Lavar a mão é a coisa mais certa que tem. Jesus, sendo um espírito mais perfeito que já passou aqui sobre a face da terra, ele jamais ia falar contra lavar a mão. Por isso eu estou falando que o título aqui, mãos não lavadas, dá um pouquinho de desencontro. Mas no item 8, que ele é idêntico ao item 9, idêntico em conteúdo. Se a gente for olhar, o item 8 ele é maior, que ele foi ditado foi escrito, né? O item 8 foi escrito por Mateus, mas foi passado para mim falar do 9 e do 10, mas não faz diferença, porque quando você chegar em casa for dar uma conferida, você vai ver que é a mesma coisa. Mas vamos pegar no 9, porque o Carlos quase não gosta de falar. Se pega no 8 e 9, nós ia até 10h30 da noite aqui. Mas como ele sabe, falou, então você fala só do 8, ou fala só do 9 e do 10. Então, eu vou ler aqui, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No item 8, no item 9, está assim: enquanto ele falava, ele quem é? Jesus, enquanto Jesus falava, um fariseu pediu-lhe que almoçasse em sua casa. Jesus, indo até lá, pôs-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas não o interior de vossos corações. Está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensato que sois! Aquele que fez o exterior não faz também o que está por dentro? Isso está em Lucas, no capítulo 11, no versículo 37 a 40. Como eu me referi no item 8, no item 8, que é de Mateus, ele inicia falando assim: então, escribas e fariseus. Então eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início aqui, fala sobre os fariseus e sobre os escribas. Então vamos lá, o que está escrito sobre os escribas. No princípio, nome dado ao secretário dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judaicos. Aí eu falei, intendentes? Na confidência dele, eles falam muito de intendentes, né? Mas vamos ver o que é esse tal de intendente, né? Aí está lá, intendente, era um administrador de confiança da coroa, ou do rei, ou do reinado, que exercia a função de fiscalização, cobrança de impostos e controle da ordem pública. Então, os nossos escribas, nessa época, o nome de escribas, eles passaram a ser escribas. O que é? Eles tomavam conta da lei de Moisés. Eles escreviam a lei de Moisés no pergaminho e a risca. Mas só que eles focavam muito mais nas formas do que no conteúdo, na moral que se passava
das leis de Moisés. Então eles estavam muito presos às formas. Uma delas era lavar as mãos antes da refeição. Mas esse lavar a mão, gente, não é enfiar a mão debaixo da torneira com a água e sabão, não. Eles punham a vasilha lá, assim, tem alguns filmes mais antigos aí, romanos, que a gente vê que os reis molhavam a ponta dos dedos, é essa lavagem de mão. Era tipo uma purificação. Eles achavam que eles estavam purificando as mãos para levar o alimento na boca. Não era por higiene, não. Tá? E os escribas pegavam muito isso, e os fariseus. Aí eu fui ver também quem são os fariseus. Fariseus, do hebraico, parash, divisão, separação. A tradição compunha uma parte importante da teologia. O que é teologia? É o estudo das religiões, todas. Tá? É um meio de... Peraí que está aqui, teologia. É um estudo crítico e racional sobre o divino, a fé, as religiões e as doutrinas. O termo vem do grego, theo, Deus, e logos, estudo da palavra. Então, eles, é importante a teologia. Então, eles estudavam a religião judaica. Consistia na coletânea da interpretação sucessiva dada sobre o sentido das escrituras e que eram transformadas em artigos e dogmas. Então, todos eles eram presos a fórmulas. Os fariseus, eles gostavam de se vestir de branquinho para se mostrar pureza e gostavam de fazer preces longas e muito bonitas, com palavras de pouco uso. O vocabulário do povão lá não era muito usado, não. Eles gostavam de palavras, vamos dizer assim, tirado do dicionário deles, falar bonito, mas de dentro do coração não saía nada. Então eles gostavam muito de forma. Passando disso aqui, o Allan Kardec começa a fazer o comentário dele sobre essa passagem. Então, ele começa assim, os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegar às práticas de regras estabelecidas pelos homens, as quais os observadores rígidos transformavam em questão de consciência. Então, nós vamos entrar nisso aí. Eles tinham, os doutores da lei, os escribas e os fariseus, eles tinham como norma, a pessoa para comer, ela tinha que lavar a mão naquele potezinho. Eu até pesquisei um pouquinho mais, segundo alguma fonte que eu vi, fala que a água era tirada de um certo lugar lá, e aquela vasilha onde ficava a água, ela tinha que ser muito bem areada, não podia ter mancha nenhuma, e a água tinha que estar limpa, para que não se contaminasse. Mas não para se evitar doença. É para a prática ali, para se livrar dos pecados, vamos dizer assim, dos seus erros. Quando ele lavava a mão, ele estava ali, podia comer como um rei que ele estava em paz com ele e com Deus. Tá? Então, quando Jesus sentou à mesa e não foi lá nesse pote, com certeza Jesus já estava com as mãos limpas. Quando ele não levou a mão aos potes, esse fariseu pensou. Mas como Jesus era um espírito muito elevado, ele captou aquele pensamento e falou: você se preocupa muito com as formas, com o exterior. Mas aquele que criou o exterior é o mesmo que criou o interior. Então não adianta eu querer ser bonzinho, puro. O Carlos que fala aqui na frente é o homem mais puro que está dentro desse salão. Aí eu faço isso, mas Deus me conhece, sabe muito bem o que se passa dentro de mim. Quando Jesus chamava eles de hipócritas, quem são pessoas hipócritas? Que passam a imagem daquilo que não são. Que se a gente for aprofundar mais, que a leitura é muito longa, quando fala dos fariseus, eles tinham práticas escusas e tinham uma vida escondida lá que ninguém sabia, que não era exemplo para ninguém. Mas quando eles entravam naquela roupa branquinha, davam-se de puro. E quantos de nós na nossa vida muitas vezes fazemos isso? Quando Jesus fala assim, túmulos caiados, quer dizer, por dentro a podridão, mas por fora, na época, o cal era o melhor acabamento que tinha lá no túmulo, caiadinho, bonitinho. Mas qual que é o mais importante? O lado de fora ou por dentro? É o lado de dentro, porque é onde está o nosso sentimento. No número 8, Jesus fala que tudo que sai da boca vem de dentro do coração. Aí nós vamos cair na terceira revelação, que é o Espiritismo, que veio nos explicar o que Jesus falou. Coração fala.
fala. Quando ele fala coração, ele podia falar que veio do Espírito. Mas tudo que nós colocamos para fora é do nosso espírito, é da nossa alma. Quando ele fala que árvores boas não dão frutos ruins, essas árvores são o quê? São os nossos atos. Somos nós. Porque muitas das vezes, quando eu ouvi isso, eu achava que eram nossos filhos. Mas pode meus filhos pagar por atos meus, ou eu pagar pelos atos dos meus filhos? Não. Mas veio o Espiritismo, a terceira revelação, nos mostrar que através da reencarnação, nós passamos por aquilo que nós plantamos. Então, boas árvores, se eu tive um bom passado, vai me dar bons frutos. Eu vou ter a boa colheita agora nessa existência. Agora, se eu não fiz para me melhorar, estou plantando semente ruim, na próxima encarnação, o que é que eu vou colher? Fruto ruim, porque o que eu plantei foi bom. Se eu planto pêssego, eu vou colher maçã? Não tem jeito, vou ter que colher pêssego. Então, na nossa vida, funciona desse jeito. Mas como Jesus, naquela época, não podia falar abertamente, então o que ele falou o quê? O que sai do coração. Mas nós sabemos que não sai do coração. O que sai de dentro de mim, que é meu espírito que comanda esse corpo. É meu. A única coisa que eu tenho nessa vida aqui é o meu espírito, que é meu, que nem esse corpo aqui é meu. Porque quando morrer, esse corpo vai ficar jogado lá. Vai sair o espírito. E uma outra coisa interessante sobre os fariseus e os escribas, que eles acreditavam nessa vida eterna do espírito, mas não conheciam a reencarnação. Eles acreditavam na ressurreição. O corpo morreria, depois de um certo tempo, ia vir o Salvador, que eles não acreditavam ser Jesus, ia ressuscitar esse corpo e voltar à vida. E nós sabemos, através da ciência, um corpo que morreu. Eu não vou pôr muito tempo não, já tem 2000 e poucos anos que eles estão esperando lá aquele corpo, né? Que morreu há 100 anos. Tem jeito? Aí tem pessoas que falam assim, não, mas se Deus quiser, consegue. Mas o que Jesus fazer? Eu não vim derrogar a lei, e sim fazer cumpri-la. Então, não tem jeito. Pela lei que rege o universo, não tem jeito. Então, o Espiritismo vem nos explicar isso que Jesus quis falar, aquela segunda revelação. A terceira revelação vem nos abrir isso. Por quê? Porque agora nós temos consciência, nós conseguimos entender essas coisas. Naquela época, Jesus não podia falar abertamente. Por isso que nós precisamos do Espiritismo, para nós entendermos essa coisa. Então, quando Jesus deixou de lavar as mãos, vamos dizer assim que foi até de propósito, para ver a reação daquele fariseu. E ele se escandalizou, porque Jesus, eles falavam o enviado de Deus, não lavava a mão para se alimentar. Porque eles achavam que o enviado de Deus tinha que fazer tudo aquilo que eles queriam, que eles estavam presos às fórmulas. E Allan Kardec veio mostrar para nós que até nos dias de hoje nós ainda somos presos à fórmula. Quantas pessoas que acham que para vir aqui no centro para tomar o passe tem que entrar dentro da cabine, tem que ter alguém que pegou as mãos sobre ele? Nós estamos igual os fariseus. E nós estudamos, nós sabemos que não precisamos disso. Que a partir do momento que nós entramos lá dentro e com a intenção de vir aqui e receber alguma coisa, com certeza, se for merecimento, nós vamos receber. Não é imposição da mão de alguém, e sim merecimento nosso. Mas muitas das vezes nós entramos aqui dentro pedindo uma coisa que não vai ser bom para nós. Deus, que é tão bom, vai negar? Nós que somos imperfeitos, Jesus falou, se seu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra? Não vai. Deus que é tão bom, vai fazer isso? Não. Mas às vezes nós estamos pedindo uma coisa que não vai ser boa. Por exemplo, as meninas, quando era pequenininha, minha esposa estava fritando um biscoito lá, essas moças queriam um biscoito. Aí a mãe dela falou, não, você não pode pegar o biscoito está quente, espera aqui um pouquinho que o biscoito vai esfriar. Aí ela começou a dar birrinha e falou, então toma. Entregou na mão dela, a primeira coisa que ela fez foi jogar o biscoito no chão e chorar que a mão queimou. Agora, muitas das vezes é isso que nós fizemos, nós chegamos aqui pedindo a Deus uma coisa que não é para nós. Então não vai ser nada. Não é porque não tomou o passo, não entrou dentro da cabine, não. Porque aquilo no momento não era para mim. Muitas pessoas vêm aqui buscar a cura do corpo, que não é errado. Mas se for merecimento, vai ter. Mas muitas vezes nós precisamos da doença, da limitação, para quê? Para nós aprendermos a valorizar a nossa vida e reconhecer a ajuda do próximo. Quantas das vezes a pessoa é muito orgulhosa, numa doença que ela cai na cama e começa a necessitar, ela muda as suas atitudes. A doença foi ruim? Em termos sim, em outros termos não foi muito boa, porque ela deu uma guinada na vida.
Então, nós temos que sair desse apego às formas. Por isso que nós temos que estudar e entender o Evangelho do Mestre amado Jesus, que ele queria mostrar isso para nós. Porque naquela época eles só se apegavam a fórmulas. Às vezes a pessoa está com a dificuldade na vida e fala assim: eu vou fazer acho que é pacto que eles falam com Deus, um devoto, não sei o quê, vou ficar tantos dias sem comer chocolate. Beleza, para conseguir uma graça, alguma coisa. Isso aí para Deus não vai mudar por dentro. Na quaresma, os católicos usam muito, vou ficar 40 dias sem beber. Mas continuam falando mal dos outros, continuam fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, de errado. Adiantou esses 40 dias sem beber? Valeu um pouquinho para o fígado, vai dar aliviada, né? Mas para a moral, continua a mesma coisa. Porque nós ainda estamos apegados a fórmulas, a troca com Deus. Isso que Jesus veio mostrar. Deus é um Deus de troca, um Deus de bondade, é um Deus justo, de justiça. Você só vai ter aquilo que você fizer por merecer. Quando eu entro numa religião com o objetivo de me melhorar, e essa religião consegue me fazer melhorar, eu estou me aproximando de Deus. A religião é boa, seja ela qual for. Mas se eu entro na minha religião e me apego a ela e continuo com as mesmas mazelas, continuo cometendo os mesmos erros, infelizmente essa religião não me aproximou de Deus. Para mim ela não serviu. Então muitas das vezes, a gente criticamos, nós criticamos outra religião por ser muito rico, impor certas coisas, mas devido à evolução daquele espírito, ele precisa passar por esse tipo de religião, que lhe imponha pressão, que lhe impõe medo, devido à sua evolução. Mas se através desse medo, dessa opressão, ele se melhora, para ele serviu essa religião. Então, por isso nós espíritas respeitamos todas as religiões, a partir do momento que a pessoa usa da religião para se evoluir moralmente. Porque o importante não é a forma, não é o jeito de falar, não é a roupa, e sim o que nós fazemos de transformação dentro de nós, de melhora. Jesus pregou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. A partir do momento que nós começamos a olhar o nosso próximo diferente, com amor, como pessoa igual, que é meu irmão, eu estou me melhorando. Mas a partir do momento que eu olho para o meu próximo, querendo levar vantagem, ver o que eu posso ter em benefício da amizade dele, infelizmente, eu ainda não cheguei ao ponto de evolução moral. Infelizmente, nessa vida, acontece muito da gente aproximar dos outros através de interesse. Tudo, né? Inclusive na época do namoro. A gente brinca muito que tem pessoas que falam assim: não, eu não olho beleza, eu olho a pessoa. Mentira, mentira pura. Se o cara for muito feio, desajeitado, a mulher vai querer ele? De jeito nenhum. Se a mulher também for estupida, se o cara vai querer, ela não vai. É enganar nós, é interesse. O primeiro interesse, você vai olhar a beleza, alguma coisa que te agrade. Aí, a partir do momento, você vai conhecer a pessoa. Nós temos que ter que ser sinceros, temos que ser sinceros nisso. Infelizmente, nós estamos nesse ponto ainda. Ainda, em primeiro lugar, o interesse. Depois, nós conseguimos fazer a coisa certa, com o tempo. Mas, de início, tudo na nossa vida. Por que muitos de nós buscamos o Espiritismo? Eu estava na fase da minha vida, já estava doido, perdido na vida. Vim buscar o Espiritismo. Outras pessoas procuram outras religiões, está perdida na vida. É um jogo de interesse. Quando eu aqui aprendi e comecei a estudar, falei: opa, é o que eu estava procurando. Mas eu vim aqui por quê? Aliviar minha dor. Eu estava de um jeito que eu não estava me suportando mais. E é assim que funciona na nossa vida. Infelizmente, ainda é o interesse. Mas feliz daquilo que, através do interesse, se acha na verdade e consiga seguir o caminho do bem, que é essa evolução moral, esse melhoramento moral, julgar menos, né? Porque infelizmente nós julgamos muito, todos nós, pelo menos pela aparência, né? Tem certas pessoas que você bate o olhar e fala: isso não é boa vista, não. E às vezes uma pessoa de coração puro, muito boa, mas eu não dou oportunidade porque da aparência física, o jeito, fisionomia, roupa, e a gente discrimina. Então é isso que o Cristo queria mostrar. Nós não devemos olhar fora. Tem pessoas que gostam com as roupas mais largas,
mais de um jeito, mais do outro, aí eu já não gosto, eu já olho para a pessoa de um jeito diferente, aquilo ali não presta, a conduta deve ser ruim, por causa da roupa. O jeito de falar, né? Tem pessoas que gostam muito da gíria, fala gíria, eu falo, isso aí é barbarizado, isso aí deve mexer com tudo de errado. Por quê? Qual o jeito da pessoa conversar? E nós esquecemos de olhar a essência. É isso que Jesus veio falar. Os fariseus gostavam muito de aparência física, roupinha, biquinho, e uma conduta moral horrível, impondo prática que eles mesmos cumpriam, querendo que os outros cumprissem, e assim julgava todo mundo. Aquilo que não era de interesse deles, para eles não servia. E quando Jesus veio mostrar isso, ele virou inimigo. Por que ele virou inimigo? Porque ele falava a verdade. Ele não entrou no joguinho deles, querendo ganhar nome político, querendo levar vantagem politicamente ou religiosamente, ganhar dinheiro, ficar rico. Não. Jesus não tinha nada. Interessante, no espírito tão elevado, você vê como que nós ainda estamos apegados aos bens materiais. Jesus não tinha nada, não. Ele saiu de casa, ele não tinha casa. Lendo os evangelhos, você vê que ele ia de uma cidade a outra, ia para o lugar para mandar os seus discípulos ir. Não tinha nada. E nós ainda estamos preocupados com o quê? Com os bens materiais. Esquecendo do maior bem que nós temos, que é a nossa moral, que é o nosso espírito, que é eterno, que é o corpo, casa, carro, pai, mãe, filho. Tudo vai passar. Porque nós somos uma família só, uma família universal do espírito. Por aqui, nós temos nosso marido, temos nossa esposa, provisório. Porque quando morrer o corpo, nós vamos para o plano espiritual, valeu a evolução, o aprendizado que nós tivemos um com o outro. Se tivermos afinidade, se for o caso para voltar, voltaremos. Se caso não, um vai para um lado, outro vai para o outro. Importante foi o quê? O que eu ajudei ela, o que ela me ajudou, que nós dois evoluímos. Porque nós vamos continuar nos amando, mas como irmãos. Porque todos nós somos irmãos. Porque o maior problema nosso é que meu irmão é aquele que nasce do mesmo sangue meu. Não. Nós precisamos disso, mas a nossa família é universal. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. A partir do momento que nós olharmos isso e ter consciência disso, nós vamos trabalhar, sim, a moral e esquecer as formas. Meus irmãos, tá vendo? Se deixar o carro só até 10h30, deu um horário ali, eu agradeço nossos amigos internautas, né? E um bom final de semana a todos.